O tema da nossa aula é a Revolução Americana, que gerou os Estados Unidos da América. Vamos lá para o século XVI, quando, no seu final, começa uma pálida colonização do território da Virgínia e um pouco mais ao norte. Virgínia em homenagem à rainha virgem Elizabeth I. Depois, os ingleses sofrendo uma grande opressão, tanto no campo, por causa da política de cercamento que cercava as terras comunais e expulsava os camponeses. Eles iam para as cidades, trabalhavam nas fábricas manufatureiras, que também eram explorados, e viram como uma solução tentar a vida em uma região, né, que geograficamente estava situada na mesma região climática que a Inglaterra. Então, poderia produzir os mesmos produtos, ter as mesmas condições. Então, esse grupo foi se instalando, foram formando as colônias, né? Formaram 13 colônias, mas as colônias do norte e do centro, que eram colônias de povoamento, calcado na propriedade privada, na economia de mercado, na mão de obra livre. Só que muitos se sujeitavam à servidão só para ganhar a passagem. Depois pagavam com a servidão por 5 anos e eram liberados. Outro fluxo migratório foi motivado por questões religiosas. A Inglaterra era anglicana, mas esse anglicanismo estava pendendo para o catolicismo, que irritou profundamente os puritanos, que eram calvinistas, que não admitiam influência do catolicismo na sua religião. Por isso, puritanos, que eram puros. E foram para a América. Também foram para Virgínia. Os peregrinos, 1621, partiram e chegando na América, né, eles tiveram dificuldade para sobreviver. Os indígenas, uma certa nação indígena acabou ajudando os peregrinos e eles se estabeleceram e desenvolveram, né, a agricultura, a propriedade privada, e os ingleses deixaram em paz. Porque para os ingleses, não, como, por que importar produtos que tem na Inglaterra? Os historiadores, esse pouco caso, vamos dizer assim, os historiadores chamam de negligência salutar. Como assim? Negligência é quando você não dá a mínima. E por que salutar? Foi saudável para as colônias do norte e também do centro. Já o sul, não. O sul foi colonizado por pessoas que estabeleceram o plantation, grande propriedade, produtos tropicais e mão de obra escrava. E a economia voltada para o mercado externo. Inclusive, essas colônias, no processo de independência, tiveram dificuldade de se tornarem independentes, à medida que esses colonos dependiam da Inglaterra. Uma outra face para se entender por que aparentemente, de repente, a Inglaterra teve interesse. Uma região que
ela desenvolveu a Revolução Industrial, a maquinofatura, produzindo, precisava vender, por isso ela procurou mercados. Quando ela olha para a América do Norte, as colônias do Norte, e vê que elas têm inclusive assembleias independentes, tem mercado triangular que elas comercializam com o Caribe, com a África, né? Produzindo rum, trocando por escravos por mais matéria-prima. Aquilo incomoda. Então, a ideia da Inglaterra é tirar essa independência. Outra coisa que a Inglaterra está exprimida. No sul, os espanhóis estão espremendo. No norte, os franceses se estabeleceram, inclusive, na região do Canadá. E há uma guerra. Os ingleses contra os franceses. Os colonos americanos participam com a promessa que terão terras. Acaba a guerra. Não só eles não conseguiram terras, nada, como tiveram que pagar as despesas da guerra. Foi a Guerra dos 7 Anos, que teve seu reflexo na América e também no Oriente, que foi de 1754 a 1763. A partir desse momento, se você pegar a cronologia do processo que vai gerar a Revolução Americana, você vai ver. Você vai ver. Sai uma lei taxando o açúcar e outros produtos. A lei do açúcar. Depois a lei do selo, que taxa todos os documentos, colocam um selo e cobram por isso. E vão tirando a independência. Os americanos protestam, a lei do selo cai, mas outros produtos são taxados. Vidro, ferro, chumbo. Também acabam sendo liberados, mas fica um chá que cai nas mãos de uma companhia inglesa, Companhia das Índias Orientais, que abaixam o preço de propósito para concorrer com os americanos, que clandestinamente comercializavam esse chá. E jogam, ficam tão revoltados que jogam, se disfarçam de índios e jogam esse chá no mar. E em 1775 começa a guerra de fato. Muito problemática, porque muitos americanos passaram para o lado inglês na hora. Mas os americanos persistiram, fizeram uma conferência intercontinental em 75 e depois em 76 foi feito um documento da independência dos Estados Unidos, redigido por Thomas Jefferson. Muito obrigado. Cabelos ao vento. Agora vou cortar o cabelo, ele está muito grande.